Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês já deixar o like e já se inscrever no canal e bora pra aula. Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito importante. É a Maria Montessori, médica, educadora e italiana. Essa mulher ajudou muito no desenvolvimento do ensino da educação. É conhecida pelo método educativo que desenvolveu e ainda é usado hoje em escolas públicas e privadas no mundo afora. Se você se interessou e quer saber mais, continue aí no vídeo que eu vou contar tudo sobre a sua trajetória e o seu método Montessori, ok? Vamos lá para os slides? Aula 6. O método de Maria Montessori. Biografia. Nome: Maria Tecla Artemisa Montessori, mais conhecida como Maria Montessori, educadora, médica e italiana. Nasceu em 1870 e morreu em 1952. É conhecida pelo método educativo que desenvolveu e que ainda é usado hoje em escolas públicas e privadas pelo mundo afora. Destacou a importância da liberdade, da atividade e do estímulo para o desenvolvimento físico e mental das crianças. História do método Montessori. Maria Montessori foi uma psiquiatra italiana e uma das primeiras mulheres a se formarem em medicina na Itália. No final do século XIX, as condições de vida e tratamento das crianças com deficiências internadas em instituições psiquiátricas eram terríveis, e Montessori, em parceria com um colega e um professor da Universidade de Roma, trabalharam para transformar essas condições e oferecer às crianças chances de um desenvolvimento mais completo e uma vida melhor. Escola ortofrênica. Para isso, criaram a escola ortofrênica, cujo a base eram textos de antropologia pedagógica e os métodos didáticos desenvolvidos por Eduard Seguin. Os resultados do trabalho do trio foram surpreendentes e algumas das crianças conseguiram aprender mais na escola ortofrênica do que as escolas sem deficiências aprendiam nas escolas regulares na época. Então, aqui, ela começou a aplicar o método dela de ensino, né? Onde foi criado, na verdade, os métodos didáticos dela dentro de um hospital com crianças que tinham deficiências e tiveram resultados, assim, excelentes. Melhores até daquelas escolas que não eram escolas com crianças que não tinham nenhum problema, não tinha nenhuma deficiência intelectual ou qualquer que fosse, uma escola comum e não tinha tanto resultado quanto tinha dos métodos dela. Casa das Crianças. Estimulada por isso, Montessori voltou a estudar em cursos livres da universidade que tratavam de filosofia da educação, psicologia experimental e antropologia pedagógica, até que em 1907 teve a chance de usar os mesmos princípios para montar uma escola em São Lourenço, um bairro de periferia de Roma, e experimentar livremente novos métodos pedagógicos. A Casa das Crianças, como foi chamada essa instituição, deu a Montessori a chance de observar o comportamento das crianças com o desenvolvimento típico, em liberdade, num ambiente que era reestruturado a cada nova demonstração das necessidades de desenvolvimento das crianças. Lá, os filhos de famílias que trabalhavam até 18 horas por dia e eram quase todas analfabetas, alfabetizaram-se muito melhor e mais rápido do que se esperavam na época, para a idade e classe social. Além disso, tornaram-se crianças tranquilas, admiráveis, educadas, gentis, generosas, concentradas, independentes e disciplinares. Assim nasceu a pedagogia científica, uma abordagem educacional que se transforma a partir das observações que o professor faz enquanto as crianças vivem num ambiente com liberdade
para fazer tudo o que as conduza a um bom desenvolvimento. O método Montessori se espalhou por toda a Terra. Maria Montessori viajou por todo o planeta espalhando os segredos da infância, que ela descobria a cada vez mais precisão e profundidade conforme observava as crianças em ambientes sociais e geográficos variados. E conforme trocava e colaborava com dezenas de professores ao redor do mundo, sua proposta foi a criação de uma nova ciência da educação. E hoje, as ciências cognitivas e as neurociências dão suporte a cada uma de suas descobertas, como novas publicações todos os anos, comprovando a precisão de seus insights e observações, e a eficiência e eficácia da abordagem pedagógica que se desenvolveu. Olhando para o número de escolas montessorianas no mundo, somente 25 mil, podemos ter a impressão de que a disseminação das ideias de Montessori não foi tão grande, mas a presença de Montessori se mede menos pela presença de seu método completo nas escolas, e mais por aspectos dele que se tornaram valores universais. Mesas baixas, a presença cada vez menor de castigos na escola, uma educação baseada no trabalho sensorial, a importância do movimento na primeira infância, o uso de materiais concretos que as crianças possam manipular na escola, a comunicação respeitosa entre professores e alunos e a valorização das descobertas científicas sobre o desenvolvimento para a prática pedagógica. Todas essas foram inovações que Montessori criou ou que existiam antes dela, mas foram reorganizadas e disseminadas por seus livros e cursos mais do que por qualquer outra influência na história da educação. A criança no método Montessori. A grande descoberta montessoriana é de que as crianças são construtoras da humanidade. Do ponto de vista montessoriano, não são os adultos que constroem as crianças, mas as crianças que fazem os adultos. Olha que legal. O adulto depende dos esforços da criança. Esse é o tamanho da sua importância. Ela não é mais um ser passivo que será aquilo que fizeram dela, mas um ser ativo que se esforça o tempo todo para preparar a humanidade de amanhã. Por isso, o empenho da criança vai sempre na direção de se tornar cada vez mais independente dos adultos, cada vez mais fortes e mais potente. Para Montessori, o desenvolvimento acontece em fases que são chamados de planos de desenvolvimento. A cada plano, as crianças buscam um novo patamar de independência em relação aos adultos. Vou falar dos 6 pilares educacionais de Maria Montessori. Primeiro, autoeducação. Segundo, educação como ciência. Terceiro, educação cósmica. Quarto, ambiente preparado. Quinto, adulto preparado. E sexto, criança equilibrada. Autoeducação. Trata-se da ideia radical de que a criança é capaz de aprender sozinha. Todas as crianças aprendem algumas coisas sozinhas, como andar, falar, comer, pegar, reconhecer a voz, a aparência, receber e fazer carinho. Mas em muitos casos, nós mal percebemos isso. Em Montessori, nós confiamos na criança. Sabemos que se ela puder contar com um meio adequado, pode desenvolver quase tudo, de forma independente e livre. Por isso, usamos materiais específicos que são feitos para serem manipulados pela criança, trabalhando um novo desafio de cada vez e dando a ela a chance de perceber seus próprios erros, com liberdade cada vez maior de escolha e total liberdade para repetir quantas vezes quiser cada exercício. A criança autoeduca-se constantemente e com sucesso. 2. Educação como ciência. A estrutura escolar mais comum hoje deriva de uma organização da época da Revolução Industrial e foi baseada em hierarquias rígidas em relação de poder verticalizadas.
e não naquilo que era o melhor para o desenvolvimento da criança. Montessori era psiquiatra e começou uma transformação na educação quando desenvolveu o método pedagogia científica, hoje chamado de método Montessori. Por meio da constante observação das ações da criança, nós descobrimos histórica e diariamente o que ajuda o desenvolvimento e quais são as características de uma educação que, mesmo sendo mais eficiente do que a tradicional do ponto de vista do conteúdo trabalhado, colabora constantemente para a construção do equilíbrio interior e da felicidade na criança e no adolescente. Educação cósmica. Há muitas formas de se manter desperto o interesse da criança pelo mundo. Uma das mais belas é perceber que todas as coisas estão profundamente conectadas e dependem uma das outras para existir. Isso permite à criança desenvolver um senso de gratidão para tudo o que há no mundo e perceber a ordem subjacente à natureza e ao universo. Havendo ordem, a Opa, voltou aqui. Havendo ordem, há relações entre as coisas, e havendo relações, sempre possível fazer mais uma pergunta. Estruturar a parte da educação tem a ver com a transmissão do conhecimento pela via das perguntas e das histórias. É um dos papéis do educador montessoriano, que deve ser profundamente encantado pelo universo para manter desperto o desejo da criança de saber sempre mais. 4. Ambiente preparado. Feche seus olhos, pense na natureza e encontre no seu cenário imaginando a água. É muito provável que ela esteja no chão, perto de tudo o que é importante para a vida: comida, abrigo, local de dormir. A civilização tirou tudo aquilo que é essencial à vida do alcance físico da criança. Nosso esforço em Montessori é desenvolver a criança o que lhe pertence com ambientes de liberdade independente onde tudo seja organizado, oferecido e preparado para a ação infantil. É importante que o ambiente da criança fale com ela, que seja do seu tamanho, simples, minimalista mesmo, e que contenha objetos interessantes e importantes para a sua caminhada da vida rumo à independência do adulto. 5. Adulto preparado. Todos os princípios só funcionam quando o adulto que interage com a criança se esforça para. Ele também transforma-se interiormente. Montessori dizia que precisávamos abandonar o orgulho de sermos adultos e a ira contra a criança que não se conforma com as nossas idealizações, planos e vontades. Para ela, em um livro chamado A Criança, é necessário que nós nos humilhemos e passemos a incorporar a caridade em todas as nossas ações para com a criança. O adulto preparado é um observador que confia na criança e busca nos atos dela as indicações de suas necessidades. Depois, pela configuração do ambiente e pelas interações, tenta oferecer os meios para que a criança a satisfaça. Esse adulto nunca ajuda mais do que o mínimo necessário. Abstém-se de colaborar sempre que a criança acredita que pode agir sozinha e garante a todo momento que sua presença possa ser sentida, caso seja. Criança equilibrada. A criança nasce com o que Montessori chamou de guia interior. Existe na criança pequena algo que indica qual tipo de esforço necessário nessa fase da vida: andar, pular, correr, falar, aprender isso ou aquilo. Se esse guia puder efetivamente direcionar a ação da criança e os adultos souberem oferecer os meios adequados para o desenvolvimento, a criança alcança o estado emocional e psicológico de graça. Ela alcança o equilíbrio interior e torna-se primeiro muito mais concentrada e em seguida a um só tempo mais feliz, generosa, esforçada, cheia de iniciativa e independência e consideração pelo outro. A bem da verdade, o equilíbrio natural da criança pequena é o único e verdadeiro objetivo de todo o trabalho montessoriano. É aqui que queremos chegar e é daqui que partimos para todo o trabalho educacional.